Oi gente, tudo bem com vocês? Essa daqui é a Adriana, do canal do Coaching. Oi pessoal, tudo bem? Ela veio aqui para participar do nosso quadro, onde recebe. Ei, a gente vai falar hoje sobre zona de conforto, né, Adri? Exatamente, que não é nada confortável, não. Bora lá! Bom, então eu vou pedir para a Adriana falar um pouquinho para vocês sobre zona de conforto, o que é, como que funciona aqui na nossa mente. Eu sou coach profissional e tenho um canal, como a Mandy falou, o canal do coaching. E lá eu procuro sempre abordar esses assuntos de uma forma acessível, porque muitas pessoas ouvem falar sobre zona de conforto, mas o que será que é? Como que funciona isso na minha vida? A zona de conforto, na verdade, podemos dizer que é uma forma diferenciada de autossabotagem. O que é autossabotagem? A autossabotagem é como se fosse aquela mãe superprotetora. Eu gosto de usar esse exemplo. É aquela mãe superprotetora que a criança quer brincar na rua. E aí a mãe fala, ok, você vai brincar, você vai pôr capacete, vai pôr armadura, vai de escudo, campo de força, e aí você vai desligar o celular. Exato. E aí se você desligar o celular, a pessoa não... Ou seja, eu fico sem movimento, eu fico estagnado no mesmo lugar, porque eu estou me autoprotegendo de alguma coisa que eu acho que vai ser um risco, que eu acho que vai dar errado. Então, para que eu evite qualquer tipo de frustração ou de fracasso, eu prefiro ficar onde eu estou, que é onde a gente cria essa zona de conforto, que eu estou o quê? Protegido, estou quentinho. Nenhum mal vai me acometer. Só que essa zona de conforto ela pode ser muito desconfortável. Sim. Porque nós temos vontade de crescer, de conquistar rumos novos na nossa vida, de mudar de emprego, de, sei lá, terminar um casamento porque não tá feliz, ou de casar, pedir a pessoa que você ama em casamento. Enfim, a gente tem vontades na nossa vida. Até mesmo de engravidar, quero ter filhos. Só que quando chega quase lá, você está no processo de conquistar aquilo que você quer, acontece alguma coisa, muitas vezes provocada por nós mesmos. E a gente nem percebe, né? Não percebe. Olha, um bom exemplo, que acho que todo mundo já passou uma vez na vida por isso, é a entrevista de emprego. Tá. Você se prepara, você vai na entrevista, aí passa na primeira entrevista, dá tudo certo, aí tem a segunda fase da entrevista que é uma dinâmica de grupo. E aí você fica nervoso na dinâmica e aí você faz alguma coisa ou fala alguma coisa que mina suas chances de continuar. E você já sabe, muitas vezes, naquele primeiro momento, exatamente. Por que eu falei isso? Exatamente. Né? Você sabe, você fica com isso na sua mente, não posso falar isso, não posso fazer isso, e chega na hora, você acaba fazendo. Então, isso muitas vezes está ligado também no nosso subconsciente. Inclusive, nós gravamos um vídeo juntas, eu falei disso. Vou repetir aqui. Vai lá no canal dela ver o vídeo que a gente gravou. Exatamente. Que o consciente, ele age pela razão. O inconsciente, o subconsciente age pela emoção. Então, quando nós temos uma emoção muito forte, seja de medo, de muita alegria, de paixão, de raiva, o nosso racional não sabe lidar com isso. O nosso consciente não sabe lidar. O que ele faz? Sai disparado e fala, resolva aí o babado que eu vou lá tomar um café. Ele simplesmente desaparece. E aí a gente tem rompantes. Que é o nervosismo, que é o frio na barriga, que essas descompensações emocionais que fazem com que a gente faça o quê? Tome atitudes impulsivas, impensadas, que depois a gente se arrepende. Tá vendo? Tudo acontece comigo. Nada dá certo pra mim. Nada dá certo. Tá vendo? Não adianta tentar. Não adianta tentar porque nada dá certo pra mim. Só que foi o seu emocional que tomou conta e como a gente tá na zona de conforto, a gente se agarra nela. E para justificar nossas ações que estão nos sabotando. E tem aquela coisa também, né, Dri, da pessoa fazer 300 vezes a mesma coisa e querer um resultado diferente. Sim, né? Ela fica naquela zona de conforto. Ela fala, gente, mas eu já fiz de tudo, eu já fiz isso, e eu não consigo. Mas quando você ouve, a pessoa tá falando a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Né? Isso que você falou é muito mais comum do que a gente pode imaginar e infelizmente nós fazemos isso muitas vezes. O emagrecimento é um ótimo exemplo para ilustrar como que a gente tenta fazer de maneiras
diferentes, entre aspas, para conseguir emagrecer. Se a gente for parar para pensar, para a gente emagrecer, a fórmula é muito simples e óbvia, que é comer direito, fazer pequenos lanchinhos de 3 em 3 horas, se exercitar. E é isso, gente, né? Não exagerar em doce, não exagerar em fritura, fazer essa reeducação alimentar, se alimentar de maneira saudável, sem excessos. Mas a nossa zona de conforto é o quê? O excesso. Porque o chocolate eu fico mais felizinha, o doce me deixa mais alegre, me dá aquele conforto. Ah, mas quando eu estou com os meus amigos, a gente tá bebendo cerveja, tá comendo fritura. Se eu parar de fazer tudo isso, as pessoas não vão mais gostar de mim. Eu vou ser infeliz. Eu vou ser infeliz. Tem todo o trabalho. O que vai ser de mim na TPM sem um chocolate? Eu vou enlouquecer. Né? A gente alimenta esses sabotadores que estão protegendo, né? E eu já tive casos de pessoas que me procuraram e que não conseguiam emagrecer exatamente por medo de perder todas essas coisas. Então, o que a gente faz para não perder? Eu não quero perder isso, mas eu quero continuar comendo um monte de fritura, gordura, chocolate e quero super emagrecer. Aí a gente recorre a fórmulas e comprimidos e shakes que dão são um paliativo, que dão aquela impressão de que eu estou sabotada, né? Eu estou emagrecendo, estou sendo saudável, pra quê? Pra que no fim de semana eu ponha tudo a perder. Sim. E aí fica nesse ciclo vicioso. Ao invés de eu sair da minha zona de conforto, porque não é confortável, né, Mandy? Assim, você mudar um estilo de vida, por exemplo, cortar açúcar, comer direitinho. É muito difícil, Você né? tem que se programar de levar lanchinhos pra de 3 em 3 horas comer alguma coisa saudável. E dá todo um trabalho, Dá todo um trabalho de beber água. Tem gente que nem bebe água e tem que beber água. Então é toda uma logística que faz com que a gente saia um pouco da nossa rotina. E é trabalhoso e não é confortável, mas é o que vai gerar mudanças sustentáveis, mudanças reais. E tem algum sintoma que a pessoa está, assim, na zona de conforto? Tem sintomas, assim, pra gente parar e pensar e falar, não, deixa eu ver se eu estou numa zona de conforto. Existem sintomas ou não? Ah, existem sim. Um sintoma clássico é quando a pessoa está reclamando muito, eu não estou feliz com nada, nada está bom na minha vida, mas toda vez que eu penso em mudar, eu começo a ver coisas positivas. Não, mas até que não está tão ruim. Ah, entendi. Ou quando alguém fala, né? Isso acontece muito. Às vezes a pessoa está reclamando, aí a gente quer dar um conselho, né? Falando, mas por que você não faz assim? A pessoa fala, não, eu não vou fazer assim, porque pensando bem não tá tão ruim, não. Você tá um emprego horrível, infeliz pra caramba, seu chefe não te valoriza, e aí quando você surge uma oportunidade, fala, mas por que você não muda de área, não muda de emprego, faz um curso, sei lá, me dá seu currículo. Me dá seu currículo. Ah, mas o mercado hoje está tão ruim, a crise. Aliás, pessoas que estão muito na zona de conforto usam muito a crise como não desculpa, mas uma justificativa para não irem em frente, sendo que crise é oportunidade. Sim, também. E até porque as pessoas que estão na zona de conforto, elas não percebem muitas vezes, né? Não percebem. Elas estão nessa zona de conforto, né? Que estão com essa postura na própria vida, né? Exatamente. Aí procura achar desculpas. Não, mas pelo menos eu estou empregado, né? Nesse momento de crise. Eu vou esperar mais um ano. Vou esperar mais um ano, acho que as coisas vão melhorar. Se não melhorar, aí eu mudo. Aí passa um ano, aí passa vem uma outra história, você tá lá, exatamente. Então esse é um clássico sintoma de quem tá na zona de conforto. Presta atenção aí, hein? Vê se você tá fazendo isso. Vamos ver se você tá. Se você tiver, já tem um caminho. Já tem um caminho. O importante é dar o primeiro passo, gente. Com certeza. E o primeiro passo é o mais difícil. E uma coisa que eu quero até deixar pra vocês, pra tranquilizar, é normal sentir medo. Sim. É normal. É saudável até, né? É saudável, claro. O medo é um mecanismo do nosso corpo que nos alerta, né? De riscos e tudo mais. Sim. O que não pode acontecer é você se deixar dominar pelo medo. O medo, ele vai sempre existir. O que a gente tem que aprender é saber conviver com esse medo. Como que eu vou fazer as minhas coisas, arriscar diferente, mas convivendo com o meu medo.
tornando ele de repente E um vai ser um aliado. medo real, né? Porque às vezes a gente tem Perfeito. medo de uma coisa e quando a gente para pra ver, na verdade não é um medo, né? Exatamente, Aquilo não vai colocar minha vida em risco se eu fizer aquilo. É o medo da autossabotagem, né? Exatamente. Da zona de conforto, né? Exatamente. Que é aquele exemplo que eu dei da mãe superprotetora, que eu tô num lugar seguro, eu não tô feliz aqui, mas eu tô seguro. Sim. Nada de mal vai me acontecer. Mas que mal que é esse que vai te acontecer? Por exemplo, mudar de emprego, mudar de área. Qual que é o risco real? O que comprova pra você, de verdade, se não é imaginado, Já que você está reclamando, né? Não é assim, Isso. qualquer pessoa. Já que você está reclamando do seu Exatamente. emprego, né? E às vezes até ir para o pior cenário. O que de ruim pode acontecer se você fazer diferente? Vamos supor, se você quer parar de comer açúcar, o que de horrível vai acontecer com você, mas você tem que ter uma prova concreta, que realmente mostre para você que esse risco é real. Sim. Então é um bom exercício até. Que é até uma coisa que eu aprendi recentemente, que é a nossa caixa preta. A gente tem que começar a olhar para a nossa caixa preta. Que a nossa caixa preta, o que é? Essas vozinhas, esses gremlinzinhos dentro da nossa mente. Então, um exercício interessante é você escrever ou gravar aquilo que você se sentir mais confortável, que é o que nós chamamos no coach de ressignificação de crenças limitantes. E crenças não tem nada a ver com religião nem nada disso. Crenças são as verdades absolutas que a gente acredita e que nem sempre são verdades. Então, você escreve, eu tenho medo de mudar de emprego porque eu acho que se eu mudar, eu não vou ganhar o que eu ganho e vai ser uma droga e vai dar tudo errado. Sei lá, tô dando exemplo do que passa na nossa cabeça. Tá, o que me comprova concretamente que isso é verdade? E às vezes, na hora de ler também, você já Exato. fala, nossa, né? Perfeito. Não é? Você lê e já fala, Só que não existe não, né? Aí você fala, poxa vida, mas isso faz sentido? Um emprego novo, aí você primeiro deixa os gremlinzinhos falar, escreve lá tudo que você acha. Aí depois você vai colocar consciência, ou seja, você vai colocar luz, vai acender o interruptor do quarto escuro. Porque eu gosto de fazer isso, de mudar a perspectiva. Quando você entra num quarto escuro, você não sabe o que tem no quarto. Sim. Você vai ficar com medo, você fala, meu Deus, vai ter lagartixa, eu tenho pânico de lagartixa, tem lagartixa, tem aranha, Barata. tem um monstro, um Fred Krueger que vai lá. E você imagina um cenário horroroso, até que você acende a luz. Aí você vê que, ok, tem um sofá, tem uma estante, Sim. tá tudo tranquilo. Pode até ter algo meio assustador, mas você vai saber lidar. Exatamente, eu né? vou saber lidar. E a mesma coisa quando a gente escreve, quando a gente tira da caixa preta. Você escreve, deixa os gremlinzinhos falar, fala tudo o que você acha que vai acontecer, depois coloca a luz. Mas o que me comprova concretamente Que legal. que isso é verdade? E aí dá um novo significado. Não, na verdade, sair da minha área, ir para uma nova área, vai me abrir horizontes, eu vou conhecer pessoas diferentes que gostam das mesmas coisas que eu vou ter novas oportunidades, eu posso não ganhar muito no começo, mas isso vai me abrir portas para que eu faça alguma coisa que eu goste e que me torne feliz. Olha a diferença. Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos lá, momento pessoal. Eu tenho um problema que é assim, que nem eu tava comentando com você aquela hora, né? As pessoas não acreditam que eu tenho uma certa timidez. Eu não sou uma pessoa tímida, assim, de ser acanhada. Isso eu não sou, mas eu tenho uma timidez interna, vamos dizer. Por exemplo, já aconteceram várias situações que eu perdi oportunidades por conta dessa timidez. Então, de eu ir num lugar onde eu não conheço ninguém, eu não vou. Se eu não conhecer ninguém, eu fico tímida a ponto de não ir no lugar. Então eu não vou. Ou então, por exemplo, se tem alguma coisa que me dá um medo, né? Num emprego novo, vamos colocar assim, num emprego novo. Se tem alguma coisa ali, eu também não vou. Eu perco a chance por conta dessa timidez. Isso é uma zona de conforto? Isso pode ser sim, né? Ou zona de conforto ou uma autossabotagem. É uma forma de segurança, mas também pode ser uma forma da gente se ver um pouco superior às vezes. Tá. Por mais que não aparente, por exemplo, eu tenho vergonha das pessoas vejam como eu sou, porque a imagem que eu quero passar é outra. Isso pode ser, isso é uma coisa, ou pode ser a outra coisa também, de repente por insegurança, poxa vida, as pessoas vão me conhecer como eu sou, será que elas vão gostar de mim? Será que eu vou ser julgada? Pra mim é uma coisa assim, será que... é bem assim, eu fico, será que eu vou chegar lá? Será que alguém vai falar comigo? Ou será que eu vou ficar ali sozinha?
Ai, se eu ficar ali sozinha, todo mundo conversando e olhando pro teto, eu vou ficar com tanta vergonha. As Então eu pessoas, não vou. as pessoas vão virar a cara pra mim, eu vou falar oi pra pessoa, ela vai olhar pra mim, vai me medir de cima a baixo e vai embora. É engraçado isso, né? Mas às vezes acontece. Acontece. Que nem você passou por várias campos de atuação até chegar no coach, né? E eu também, né? Eu comecei com a pedagogia, aí eu dava aula, aí eu de repente, não quero mais dar aula, então tipo, eu larguei tudo que eu tinha, eu já tinha uma carreira estabelecida, né? Eu tava lá naquele empreguinho bom, né? Só que em vez de eu dar aquela reclamada básica e ficar ali, eu falei, não, vou sair, vou começar outra coisa. Que aí foi quando eu fui pra área da psicanálise e da psicoembriologia. E isso, pra essas coisas, eu não tenho zona de conforto. Se eu quero uma coisa, eu consigo olhar, focar aí. Agora, pra às vezes, gente, que vergonha. Umas coisinhas tão bestas. Eu falo, gente, eu não vou. Então, assim, essa zona de conforto, a gente tem que se olhar, né? Sim, e às vezes pode ter sido uma situação que aconteceu na sua vida que programou lá no subconsciente e aí acaba fomentando para outras situações na sua vida. Isso pode também ter acontecido, às vezes você nem se dá conta do que foi. E aí uma dica que fala isso, percebe qual é o gatilho que desperta isso em você. O que faz, qual que é o medo que está por trás de você num lugar que você não conhece ninguém. Percebe isso. E aí depois, se você quiser, escreve, vamos tirar da caixa preta. Então, vou usar. E aí veja, o que comprova pra você, mas assim, concretamente, de que se você for num lugar que você não conhece ninguém, as pessoas vão te ignorar, vão virar a cara pra você e vão te achar o ó. Engraçado, você já vê que é tudo fantasia, né? Não é? E aí vai aos poucos, também não vai se jogar numa situação que você não esteja confortável, seja gentil com você mesma. Vai aos poucos, né? Vai de repente numa reuniãozinha com poucas pessoas, de repente você vai sozinha e se apresenta, tá? Vai aos pouquinhos, de repente não vai reprogramando, poderia dizer que é reprogramando? Exatamente, reprogramando e vai repetindo essa ressignificação dessa crença pra você. Por exemplo, se a sua crença se eu for num lugar que eu não conheço ninguém, as pessoas vão virar a cara pra mim e não vão querer falar comigo. Como que eu posso ressignificar isso? Se eu for num lugar sozinho onde eu não conheço ninguém, eu vou ter a oportunidade de fazer novas amizades, novas parcerias, novas colaborações. Ou seja, você vai ampliar seu networking e vai ser muito bom para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Então, quando você estiver numa situação assim, reforçar essa crença positiva. Eu estou aqui, eu não conheço ninguém, mas eu vou conhecer, vou fazer novas amizades, nem que for uma pessoa nova que você conheça. Já é lucro. Que a gente tem a mania de colocar sempre o lado negativo, né? É engraçado isso, né? A gente sempre olha para a situação e fala, eu não vou, porque se eu for, aí você já vem com um monte de coisa negativa, mas você não consegue pensar que nem... É tão simples ela falando, não é? Mas não é, tipo, é tão simples você parar pra pensar, não. É simples e é óbvio, mas nós não fazemos. Aliás, tudo que é óbvio, na verdade, é tudo aquilo que a gente deixa de fazer. Tem um vídeo sobre isso no seu canal, não tem? Vou deixar aqui embaixo também. Vai ter um monte de link aqui embaixo pra vocês irem direto, gente. Mas na verdade, se a gente parar pra pensar, a vida é muito simples, a gente complica demais. Isso parece uma frase clichê, mas não é. É verdade, é verdade. E é aquela coisa que a gente falou no vídeo que eu gravei no seu canal. Que você falou, né? As crianças não são educadas emocionalmente hoje em dia. E é isso, né? É uma falta de educação emocional. Com certeza. Né? De eu falar, poxa, e aí? O que eu faço, né? Quem sou eu? Onde estou? Pra onde vou, né? E outra coisa, mesmo se essa situação hipotética acontecer, de ninguém querer falar com você, qual que é o saldo positivo? Pelo menos eu me arrisquei, eu fiz diferente, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, eu experimentei. Não conheci ninguém hoje? Tudo bem, mas pelo menos eu fiz acontecer. Entende? E ser gentil sempre com você mesma, porque uma coisa também que a gente faz muito e que faz com que a zona de conforto fique mais forte é que a gente sempre pensa, uau, megalomania. E de uma vez. Eu vou para um lugar, eu já tenho que ir para um evento de 2.500 pessoas e tenho que conhecer todas elas. Gente, não. Às vezes é uma reunião com umas 10 pessoas. Né? Tô usando o seu exemplo. Claro. Né? Então, pensar também, a gente tem que pensar sempre grande, sempre, mas sempre começar pequeno. E o coaching faz muito isso. A metodologia coaching,
ela é exatamente você saber as etapas, ver passo a passo de como que você vai conquistar determinada meta, determinado objetivo, e nesse meio tempo, nessas etapas, que na verdade é o que te separa de onde você está hoje para onde você quer ir, tem um hiato, tem esse espaço, e é nesse espaço que a gente trabalha, e a gente trabalha valores, crenças, zona de conforto e afins. Adorei! Ai, também, gente. Olha, se pudesse, a gente ficava... Ai, fico, olha, até amanhã, gente, sem problema. Se vocês quiserem, deixa a sugestão aqui embaixo de outras coisas que vocês queiram que a gente converse sobre, a gente pode marcar outras vezes. Eu vou adorar, adorei. Então, por favor, deixem, tá? Sim. Então, Adriana, você não quer deixar seu contato? Se alguém quiser fazer coaching, é assim que se diz? Isso, exatamente. Então, se alguém quiser te procurar para fazer o coaching, como é que faz? Muito simples, me manda um e-mail, canaldocoaching@gmail.com. Eu faço atendimentos individuais e também em grupos, dependendo se alguma empresa estiver assistindo, que tiver interesse em trabalhar isso com seus funcionários. Legal. Eu também faço esse trabalho e com certeza, assim, não porque eu trabalho com isso, mas o coaching ele realmente te ajuda a você ser uma versão melhor de quem você é. Só por essa conversa aqui já dá pra sentir mesmo? De verdade. Você atende por Skype também? Não? Atendo por Skype. Eu atendo presencialmente, eu tô aqui em São Paulo, capital, mas se você não é de São Paulo, sem problema nenhum, eu atendo por Skype também. Legal. Então, ó, quem quiser sair um pouquinho aí da zona de conforto, sair da caixa preta, acender o interruptor, vem porque vale muito a pena, gente, de verdade. Vou conversar mais sobre a minha timidez. Sim, vamos lá. Aí depois vocês veem se ela realmente conseguiu. Depois eu conto pra vocês. Obrigada, Adri. Adorei. Volte sempre no nosso canal, pra nossa família amei. Eu adoro o canal dela, gente. Aprendo muito mesmo. Ai, que bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos da Adri, o canal dela. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e dá um gostei aí pra ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Tchau.